Você já parou para pensar quantas oportunidades, quantas relações e até quantos sonhos simplesmente morreram? Não porque você não era capaz, não porque faltou talento, mas porque faltou silêncio? Quantas portas você mesmo fechou, não por falta de inteligência, mas por excesso de palavras? Por um impulso? Por aquela necessidade de falar algo que, minutos depois, você percebeu que não precisava ter dito? Essa pergunta é incômoda. E deveria incomodar. O desconforto sempre foi a porta de entrada da evolução. Os antigos sábios sabiam disso. Os estoicos viviam disso. Antes de continuarmos, faça uma coisa por você mesmo. Quando terminar o vídeo, volte aqui e responda nos comentários. Quantas vezes falar demais já te prejudicou? Só esse exercício já começa a reorganizar sua mente. Hoje você vai entender, de forma profunda, prática e emocional, porque crescer em silêncio é uma das habilidades mais poderosas do estoicismo moderno e antigo. De Zenão, passando por Sêneca e Marco Aurélio, até Epicteto, todos alertaram sobre isso. Mas antes, deixa eu te pedir algo bem simples. Se este vídeo chegou até você, foi porque outras pessoas curtiram, comentaram e se inscreveram. Se você acredita em conhecimento que transforma, faça o mesmo agora. O YouTube só entrega sabedoria quando as pessoas ajudam. Agora respire fundo. Vamos entrar no coração do tema. O silêncio como primeira virtude. Desde pequenos, somos treinados para falar. Os pais vibram com as primeiras palavras como se fossem conquistas épicas, e de certa forma, são. Na infância, falar é prova de desenvolvimento, inteligência, vivacidade. É a maneira como mostramos ao mundo que estamos despertando. E o mundo, desde cedo, reforça essa ideia. Quem fala, aparece. Quem aparece, parece ter valor. Ser comunicativo vira sinônimo de ser interessante. Ser barulhento vira sinônimo de ser forte. E assim crescemos acreditando que preencher o espaço é mais importante do que entender o espaço. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nos ensina a arte de ficar em silêncio. Ninguém nos ensina que, em muitos momentos da vida, o silêncio é um dom, uma estratégia e, acima de tudo, uma virtude. E, curiosamente, quanto mais envelhecemos, mais percebemos que as pessoas verdadeiramente sábias falam menos, observam mais, escutam mais, compreendem muito mais do que dizem. A maturidade nos mostra algo que a juventude raramente percebe. O valor real não está no volume da voz, mas na qualidade do discernimento. Zenão, o fundador do estoicismo, sabia disso milhares de anos atrás, quando disse: temos 2 orelhas e uma boca para ouvirmos o dobro do que falamos. Um lembrete simples, quase óbvio, mas que, de alguma forma, passamos a vida inteira desrespeitando. Falamos mais do que deveríamos. Respondemos mais rápido do que pensamos. E nos metemos em conflitos que poderiam ser evitados com um único gesto: ficar calado. Com o tempo, a vida nos ensina uma verdade amarga e libertadora. Não é sobre ganhar discussões. É sobre ganhar tranquilidade. Não é sobre ter a última palavra. É sobre não se arrepender delas. O silêncio é um filtro. Ele separa o que é relevante do que é impulso. Separa o que é sabedoria do que é ego. O silêncio é um refinador. Ele lapida sua postura, molda seu caráter, fortalece seu autocontrole. Diz mais sobre você do que qualquer discurso. É o gesto elegante de quem não precisa provar nada para ninguém. Mais do que isso, o silêncio é proteção. Protege sua energia de discussões inúteis. Protege sua reputação de palavras ditas no calor do momento. Protege seu foco de distrações emocionais. E protege, acima de tudo, sua paz. E paz, para quem já passou dos 35, 40, 50, vale mais do que qualquer status, qualquer provocação, qualquer vaidade. A idade nos ensina que você não precisa responder tudo. Não precisa se explicar para todos. Não precisa comentar cada situação, cada crítica, cada provocação. Às vezes, o silêncio é o recado. Às vezes, o silêncio é o limite. Às vezes, o silêncio é o escudo.
E, outras vezes, o silêncio é o respeito por si mesmo. Com o tempo, você entende algo profundo. O silêncio não é ausência. Ele é presença consciente. É quando você se escolhe. É quando você decide não desperdiçar a sua maturidade com aquilo que não merece mais a sua versão de hoje. O silêncio é a primeira virtude porque ele abre espaço para todas as outras. Para a paciência, para a sabedoria, para o autocontrole, para a paz. Quem aprende a ficar em silêncio, aprende a ouvir o que realmente importa. E, principalmente, aprende a ouvir algo que muitos perdem ao longo da vida inteira: a própria consciência. A história de Carlos e Alex, o preço da palavra e o valor da escuta. Imagine dois vendedores, Carlos e Alex. Eles trabalham no mesmo setor, atendem os mesmos clientes e têm acesso às mesmas oportunidades. A única diferença entre eles não é técnica, conhecimento ou talento. A diferença está na relação que cada um tem com a própria voz. Carlos, o vendedor que fala demais. Carlos é aquele tipo de profissional que acredita que vender significa encher o cliente de palavras, como se estivesse construindo uma parede verbal. Quanto mais tijolos, melhor. Ele não suporta o silêncio. Ele teme a pausa, o momento em que ninguém fala nada. E por medo desse vazio, ele tenta preenchê-lo de qualquer jeito. Explicações longas que ninguém pediu. Desculpas que ninguém questionou. Piadas que ninguém achou engraçadas. Elogios que soam exagerados, quase desesperados. Promessas que ele nem sabe se consegue cumprir. Descontos que entrega antes mesmo do cliente pedir. E quanto mais fala, mais se perde. Ele acredita que está convencendo, mas na verdade está se desgastando. E, sem perceber, perde credibilidade porque fala mais do que faz. Perde dinheiro porque negocia contra si mesmo. Perde respeito porque não transmite firmeza. Perde autoridade porque mostra insegurança a cada frase extra. Perde energia porque fala tanto que ninguém aguenta acompanhar. E perde oportunidades porque parece ansioso, desesperado, invasivo. Carlos chega ao fim do dia com a sensação de que trabalhou dobrado para ganhar metade. E sabe por quê? Porque seu excesso de palavras custa caro. Muito caro. Agora imagine Alex. Alex é o oposto. Ele não tenta dominar o ambiente com a voz. Ele domina com presença. Alex escuta. Observa. Analisa. Respira antes de responder. Fala apenas o necessário, e quando fala, cada palavra tem propósito. Ele não tem pressa de preencher o silêncio. Ele entende que o silêncio não é um inimigo, mas uma ferramenta. Alex faz perguntas curtas, mas cirúrgicas. Perguntas que revelam um cliente, que mostram inteligência, que conectam. Ele não tenta impressionar. Não tenta agradar compulsivamente. Não tenta provar nada. Ele apenas permite que o silêncio faça o trabalho que palavras demais atrapalham. E sabe o que acontece? O cliente percebe. Percebe maturidade. Percebe calma. Percebe confiança. Percebe que Alex é um profissional que não precisa falar muito para transmitir tudo. Esse simples detalhe, controlar a própria fala, transforma Alex numa figura de respeito. Alguém que inspira segurança só de estar presente. E você? Seja sincero. Hoje, você está mais parecido com quem? Com Carlos, que fala sem parar para tentar controlar o ambiente. Ou com Alex, que controla a si mesmo e, por isso, controla o ambiente sem esforço. O primeiro passo para mudar é admitir onde você está. 3 grandes perdas que o silêncio teria evitado. Versão estendida. Todos nós já perdemos alguma coisa porque falamos demais. E não é exagero. Todos nós. Seja por impulsividade, nervosismo, orgulho, carência, ansiedade ou puro hábito. Já perdemos uma oportunidade que estava quase garantida. Uma amizade que não merecia ter sido machucada. Um relacionamento que implodiu por palavras ditas no calor do momento. Um emprego por uma resposta atravessada. Um negócio por não saber calar na hora certa.
uma chance por não saber escutar. O excesso de fala cobra juros altos. E o arrependimento costuma vir quando já não há como desfazer. Agora, quero que você faça um exercício poderoso. Simples, mas profundamente transformador. Exercício: as 3 perdas. Feche os olhos por alguns segundos, ou apenas foque sua mente. Pense em 3 situações da sua vida em que falar demais te custou caro. 3 momentos que ainda pesam. 3 situações que você gostaria de voltar no tempo só para se calar. A discussão que virou ofensa. A resposta impulsiva que virou afastamento. A sinceridade mal calculada que virou mágoa. A opinião desnecessária que virou conflito. A frase atravessada que virou porta fechada. O desabafo no momento errado que virou arrependimento. Pense nelas. Sinta o impacto. Reviva só o suficiente para aprender, não para sofrer. Esse exercício dói. Dói porque mostra o que poderíamos ter evitado. Dói porque revela que o problema muitas vezes não foram os outros, fomos nós. Mas esse exercício também cura. Porque te dá clareza. E clareza é o primeiro passo para a evolução. A verdade é simples e implacável. Quem fala sem pensar se enfraquece. Quem escuta mais do que fala se fortalece. A força não está em dizer tudo. A força está em não precisar dizer tudo. E essa é a diferença entre o Carlos que se desgasta e o Alex que cresce. A diferença entre perder e evoluir. A técnica da ancoragem. O treino mental do silêncio. A virtude nasce do hábito. E o hábito nasce da repetição. A técnica é simples. Escolha um objeto que sempre esteja perto. Um elástico no pulso, uma frase na tela do celular, uma imagem discreta, qualquer coisa que funcione como lembrete. E toda vez que olhar para esse objeto, pense, fale menos. Respire. Espere. Observe. Depois responda. Com o tempo, seu cérebro cria um reflexo natural. Antes de opinar, você pensa antes de reagir. Você filtra antes de falar, você entende. E esse tipo de autocontrole é ouro. É uma das habilidades mais subestimadas de quem já viveu o suficiente para saber que palavras mal colocadas podem custar caro. Não conte seus planos, o erro que mata sonhos. Você já fez isso? Aposto que sim. Afinal, todos nós já fizemos. Contamos nossos planos antes de realizá-los. Semana que vem eu começo. Estou prestes a fazer algo grande. Quero te contar uma coisa que estou planejando. Agora vai. Dessa vez é diferente. Falamos como se a intenção já fosse uma conquista. Como se o simples ato de anunciar desse força ao caminho. Mas a verdade é o contrário. Falar demais enfraquece. E quase sempre, pagamos o preço. A psicologia explica o auto-engano disfarçado de entusiasmo. A psicologia moderna confirma algo que os estoicos já sabiam há milhares de anos. Quando você fala dos seus planos antes de executá-los, seu cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa, o mesmo que você sente ao alcançar uma vitória real. É como se o cérebro dissesse: parabéns, já conseguimos. Só que você não fez nada. Nenhum passo concreto. Nenhuma ação real. A sensação de realização chega antes da realização verdadeira. E o resultado é previsível. Você não age. Você procrastina. Você perde força. Você perde ritmo. Você perde a urgência. E, quando percebe, aquele plano que parecia tão grandioso, já não tem mais vida. É como inflar um balão perfurado. Parece cheio por alguns segundos, mas murcha antes de se sustentar. O outro perigo, a sabotagem externa. Se não bastasse a autossabotagem, existe outro risco ainda maior, a influência do mundo ao redor. Marco Aurélio já havia alertado: o erro da ingenuidade é confiar antes de observar. E ele estava certo. Nem sempre é por mal. Nem sempre é por inveja. Às vezes é apenas o olhar errado na hora errada. Basta um comentário mal colocado. Será que isso vai dar certo mesmo?
Uma crítica velada. Eu conheço alguém que tentou isso e fracassou. Uma comparação destrutiva. Fulano é mais experiente que você. Uma piadinha que parece inocente. Ah, lá vem você com mais um plano. E pronto. Seu sonho, que ainda era uma semente, frágil, sensível e recém-plantada, murcha. Planos nascem pequenos. E tudo que nasce pequeno precisa de proteção, não de exposição. O poder de não ser previsível. Quando você guarda silêncio, algo poderoso acontece. Ninguém sabe para onde você está indo. Ninguém sabe o que você está construindo. Ninguém sabe qual é a sua estratégia. Ninguém sabe qual é o seu próximo passo. E aquilo que ninguém vê, ninguém destrói. O silêncio te dá vantagem, te dá foco, te dá liberdade, te dá força. Você não precisa da opinião dos outros para validar o caminho que você decidiu trilhar. Sêneca já dizia: escolha com cuidado a quem você revela sua alma. E sonhos são isso, pedaços da sua alma antes de ganharem forma no mundo. Algumas pessoas torcem por você, outras torcem para que nada mude. E algumas, sem perceber, torcem contra, não porque te odeiam, mas porque o seu progresso expõe a estagnação delas. Por isso, proteja seus planos. Não por paranoia, mas por sabedoria. Não por desconfiança, mas por maturidade. Não por orgulho, mas por estratégia. Falar menos não diminui o tamanho do seu sonho, mas aumenta imensamente a chance de realizá-lo. A sabedoria de não opinar sobre tudo. Vivemos numa época em que todo mundo exige sua opinião. É a ditadura da opinião. O reality show. A fofoca do dia. A política. A vida do vizinho. A vida de celebridades. A vida de terceiros. Marco Aurélio escreveu algo libertador. Temos o poder de não ter opinião nenhuma. Você não precisa se envolver. Não precisa responder. Não precisa participar de discussões inúteis. Maturidade é perceber que muitas opiniões só te drenam. E que a paz vale mais do que estar certo. Limite pessoas intrometidas. O silêncio como proteção. Pessoas intrometidas nunca perguntam se podem opinar. Elas simplesmente jogam comentários sobre sua vida. E justificam dizendo: sou sincero. Mas sinceridade não é ausência de filtro. Victor Hugo dizia: franqueza não é dizer tudo o que pensa, mas pensar tudo o que vai dizer. O estoicismo resume isso de forma mais clara: você não controla as pessoas, mas controla sua reação e seus limites. Epicteto dizia: tudo tem duas alças, uma que você consegue carregar e outra que não. Você não carrega o comportamento alheio, mas carrega sua decisão de permitir ou não que ele te atinja. Silenciar e se afastar é, muitas vezes, um ato de amor próprio. A sabedoria da discrição. Você não precisa explicar tudo. Existe uma história famosa sobre Platão. Um dia ele estava tão irritado que percebeu que não conseguiria tomar uma decisão justa. Então pediu para outra pessoa resolver o problema por ele. Por quê? Porque ele sabia que palavra dita sob emoção tende a virar arrependimento. E o mesmo vale hoje. Falamos demais sobre dinheiro, relacionamento, planos, vitórias, derrotas, medos, inseguranças. Achamos que estamos compartilhando, mas estamos nos expondo. Epicteto dizia: se beberes água, não digas por tudo e por nada que bebes água. Ou seja, viva sua vida sem narrar cada passo. Preserve o que importa. Proteja o que está construindo. A história de Vanessa. Uma palavra, um prejuízo. Vanessa reorganizou sua vida financeira com muito esforço. Pagou dívidas. Criou estabilidade. Estava orgulhosa. Até que um dia, num encontro casual com colegas de trabalho, comentou: finalmente estou tranquila financeiramente. Foi uma comemoração inocente, mas teve consequências devastadoras. Os colegas passaram a acreditar que ela não precisava tanto. E começaram a direcionar oportunidades para outras pessoas.
Vanessa perdeu projetos. Perdeu renda. Perdeu estabilidade. Tudo por causa de uma frase. Às vezes, o silêncio protege mais do que um muro. Falar com emoção é perder autocontrole. A raiva faz você dizer coisas que nunca deveria. A euforia faz você revelar coisas que deveria guardar. A tristeza faz você abrir sua alma para quem não merece. O medo faz você se expor para quem não deveria. A emoção é uma droga mental. Ela acelera, distorce e exagera. E como dizem os estoicos, palavras emocionadas viram arrependimentos racionais. Por isso, o silêncio emocional é uma forma de autocontrole e de sabedoria. A jornada do silêncio, um caminho difícil, mas transformador. Eu mesmo já perdi oportunidades por não saber calar a boca. E talvez você também. Dominar o silêncio é difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Sêneca dizia que o autodomínio é a maior de todas as conquistas humanas. Mas quando você aprende a crescer em silêncio, tudo muda. Você fala menos, mas fala melhor. Você opina menos, mas sua opinião tem mais peso. Você expõe menos sua vida, e sua vida melhora. Você se desgasta menos, mas conquista mais. Você fala menos sobre seus planos, e realiza o dobro. Você se torna alguém que inspira, não pelo barulho, mas pela postura. E é assim que se cresce, em silêncio. Se você chegou até aqui, comente, gratidão. Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos. Técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva. Estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária. Métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. E continue caminhando. No vídeo ao lado, eu te ensino como superar 4 situações difíceis da vida usando a sabedoria dos estoicos. Obrigado por assistir.